Na primeira mensagem nós falamos sobre a preparação. Lembra? Preparação para a vinda do Messias. O Messias vai vir, e aí já anunciado através de algumas pessoas, né? Lembrando através de algumas pessoas, nós vimos João Batista, o próprio nascimento de Jesus, Maria, José, Zacarias, né? Simeão, Ana, não sei se vocês lembram, toda uma preparação já para a vinda do Messias, o Salvador está vindo. Aí o segundo bloco a gente falou um pouquinho sobre Jesus já então aparecendo, né? E o ministério dele. E a gente percebeu que logo de início ele já tinha rejeição, mas o ministério dele ele começou a exercer o ministério dele ali ao redor, vamos dizer assim, né? Na Galileia e ao redor ali, ele estava exercendo já o ministério dele, falando, ensinando, curando, falando do reino de Deus. E ele estava vendo fé de algumas pessoas, né? O próprio que o Alex citou aqui, mas ele também estava vendo muita rejeição. O pessoal não estava aceitando, principalmente os líderes religiosos e os judeus. A gente viu que quem estava mais aceitando eram aqueles que eram os rejeitados da sociedade de Israel, vamos dizer assim. Eram os leprosos, os paralíticos, os cegos, aqueles que não eram judeus, mas os judeus mesmos, os líderes religiosos ali, aqueles todos estavam rejeitando. Então Jesus ele começa a anunciar o seu caminho para Jerusalém. Então todo o ministério dele, ele continua no ministério dele, ensinando, ele fala em parábolas, ele vai fazendo um monte de coisa, mas o objetivo dele agora, ele está dizendo, olha, eu estou indo para Jerusalém. Mas eu estou indo para Jerusalém, não é só Jerusalém por ser Jerusalém, né? Eu estou indo para Jerusalém com um objetivo. E o objetivo é cumprir a minha missão. Então ele faz toda essa parte do ministério dele que a gente viu lá. E qual era o objetivo desse bloco que a gente viu? Era perceber que a mensagem do reino de Deus, ele ia prosseguir, ia avançar, ia crescer, mesmo em meio à rejeição que havia. E começou a intensificar a rejeição, né? A oposição. Começou a ficar mais forte. Capítulo 19, versículo 28. Depois de dizer isto, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. E Lucas aqui, ele quer mostrar exatamente isso. Jesus está indo para lá. Tá? Jesus está indo, caminhando para Jerusalém agora. O objetivo? Cumprir a sua missão. Concluir aquilo que ele veio fazer. Tá? Então ele ensinou, ele corrigiu, falou sobre o reino, deu a possibilidade das pessoas crerem nele, falou sobre a possibilidade de salvação. E agora ele está indo fechar essa mensagem. Ele está indo concluir aquilo que precisa acontecer. E a gente vai falar sobre isso já já. Lembrando então que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, a partir aqui do capítulo 19, versículo 28, nós entramos então na última semana de Jesus. Tá? Sabe aquela que a gente comemora, que a gente lembra toda a Páscoa? A gente lembra da última semana de Jesus? É aqui, a partir daqui. Então, Lucas ele vai pegar aqui do capítulo 19, versículo 28, até o final, até o capítulo 24, falando sobre a última semana de Jesus na Terra. Então, logo em seguida, a partir do versículo 28, que nós lemos aqui, a partir daí, nós estamos no domingo, chamado Domingo de Ramos, para quem foi católico ou é católico e sabe, Domingo de Ramos, né? Que é aquele momento onde Jesus está entrando em Jerusalém. É uma semana antes da sua ressurreição. Então, domingo. O que aconteceu naquele dia? Aconteceu que Jesus está entrando em Jerusalém, e vocês podem ler isso aqui a partir do capítulo 19 depois. Não dá tempo de a gente ler tudo aqui, né? Mas Jesus está entrando em Jerusalém, e aí ele pede para os seus discípulos irem buscar lá um jumentinho, 0 quilômetro. E eles vão lá, buscam o jumentinho, Jesus monta nele e os discípulos vão jogando os vestes e ramos e pelo caminho, enquanto Jesus vai entrando em Jerusalém. E o povo gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E quando os líderes religiosos, eles veem aquilo,
eles falam assim: mestre, olha o que eles estão falando, proíbam eles de falar isso. Por quê? Porque essa frase era típica de uma profecia acerca do Messias. Então o povo está dizendo, esse é o Messias. E os líderes sabiam disso. Então eles dizem, mestre, proíbam os seus discípulos de falar um negócio desse. Olha que absurdo que eles estão falando. E Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus entra em Jerusalém. E quando ele está chegando em Jerusalém, ele olha a cidade de longe e ele lamenta sobre ela. Ele lamenta, ele fica triste por causa da rejeição. Eles não aceitaram. Eles não creram no Cristo, no Salvador que tinha sido prometido. Eles não creram. Então Jesus lamenta sobre ela. Quando ele entra em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz começa a chutar tudo, né? Literalmente, ele entra no templo e ele vê as bancas dos vendedores lá fazendo um mercado ali no templo e ele começa a derrubar as mesas, virar as mesas e exortar o povo falando, vocês estão fazendo disso aqui um mercado. Isso é o primeiro dia. Aí Jesus, então, continua, tá bom? Você pode ler depois. Na segunda-feira, a partir do capítulo 20, Jesus começa uma série de discursos, onde ele vai ensinar, ele vai falar, e ele é questionado pelas autoridades. De onde vem a sua autoridade, Jesus? Eles começam a questionar. E eles começam a jogar assuntos para que Jesus seja pego em alguma palavra e possa ser preso. Então eles falam sobre o imposto, eles vão falando sobre a ressurreição, para ver se Jesus ele fala alguma coisa que quebra a lei e eles possam prendê-lo. Só que Jesus dá uma resposta atrás da outra que eles ficam sem resposta. Isso é segunda-feira. Aí a partir de terça-feira, nós temos no capítulo 21, Jesus entra numa série de discursos, já agora ele falando, discursando para o povo ali. Inclusive aquele texto onde fala sobre o fim dos tempos, né? Sobre a sua vinda, sobre tudo aquilo que vai acontecer no final dos tempos. É nesse período, terça-feira, da última semana de Jesus na Terra. Esse é o contexto. Jesus já sabe o que vai acontecer. E é um longo discurso. Você pode ver em todos os evangelhos. É um discurso longo de Jesus aí nessa terça-feira. Aí você entra na quarta-feira. O que nós temos na quarta-feira? A gente vê Judas indo procurar os líderes religiosos para combinar aí, olha, vocês me pagam e eu digo um melhor momento de vocês pegarem Jesus. No momento que ele estiver sozinho. Ou pelo menos com pouca gente. Estiver longe da multidão. E isso pareceu bom aos líderes religiosos que foram para combinar o preço e tal. Isso, quarta-feira. Quinta-feira, Jesus manda os seus discípulos, olha, vão até lá, preparem uma sala para que a gente possa celebrar a ceia juntos. Então os discípulos vão lá, acham um lugar, né? Jesus falou como exatamente ia acontecer, que eles iam encontrar esse lugar. Eles foram lá, encontraram, prepararam tudo. Quinta-feira, no fim do dia, eles sentaram ali para jantar juntos, para fazer a ceia da Páscoa juntos. Era uma ceia, era um jantar. E eles juntou ali com os seus discípulos naquele lugar, jantou com os seus discípulos, falou sobre a ceia, né? Falou do corpo dele rasgado, falou do sangue que seria derramado, já preparando seus discípulos. Então, um momento ali de conversa. Se você vê lá em João, os discípulos, no Evangelho de João, né? Os discípulos ficam preocupados, porque nesse momento Jesus fala para eles, olha, eu preciso ir para um lugar onde vocês não vão poder me seguir agora. E aí isso incomoda o coração deles. Tudo isso ali acontecendo nessa quinta-feira. Jesus lava os pés dos discípulos, isso não está em Lucas, tá? Mas está nos outros evangelhos. Mas é tudo isso aqui, naquele momento de eles participando da ceia juntos. Aí, acabou a ceia, o jantar. Tudo isso aconteceu, mais um dia na vida dos discípulos, né? Normal. Aí Jesus diz, olha, eu vou orar. Então vamos orar. Eles foram para um monte lá orar. E aí diz que eles cantaram um hino, tal, e foram orar. João relata os detalhes de como foi esse processo.
tá bom? Mas Jesus ora e o coração dele fica angustiado, porque ele já sabia o que estava prestes a acontecer. E naquele instante chega Judas com um exército, né? E vai sinalizar quem é que eles deviam prender, no caso de Jesus. E o sinal era um beijo, e Jesus fala isso, né? Você está vindo me cumprimentar e tudo mais. E isso aconteceu ali naquela quinta-feira à noite. Jesus é preso, Pedro arranca a orelha, Jesus põe a orelha de volta, né? E tudo caminhando. Jesus é levado, os discípulos desaparecem. A gente não vê sinal deles mais, eles somem. A gente fica sabendo que Pedro vai atrás e fica olhando à distância. Jesus está lá, eu estou aqui, meio escondidinho. E aí ele é testado 3 vezes, né? Ah, você é um deles. Não, não sou. Aí ele dá uma voltinha, né? Vai para outro lugar. Você é um deles também. Não, do que você está falando? Não sei do que você está falando. Aí ele sai, vai para outro lugar. Esse aqui também é um deles. Estava junto com Jesus. Eu não conheço esse homem, não sei quem ele é. O galo canta. Jesus, diz o texto que Jesus olha para ele e ele lembra que Jesus havia dito que ele iria trair. Tudo isso, quinta-feira à noite. Aí o que aconteceu? Durante aquele pedaço da noite, de manhã cedinho, julgamento. Jesus sendo julgado. Jesus sendo julgado pelo Sinédrio, que era a liderança dos judeus. Depois Jesus é levado também para ser julgado perante Pilatos, que manda para Herodes, depois manda para Pilatos de volta. Tudo isso Jesus sendo julgado ali naquela manhã de sexta-feira. E de repente eles decretam, ok, então vai lá. Pilatos diz, faz lá como vocês acharem que deve fazer. E aí Jesus é castigado, levado até o Gólgota, né, um monte lá onde aconteceria a crucificação. Jesus é crucificado sexta-feira, 9 horas da manhã, mais ou menos. Okay? E Jesus fica ali, aquele período todo, 9 da manhã. Quando dá 3 horas da tarde, Jesus morre. Mais ou menos. E é interessante porque é o período mais claro do dia, né? E diz que houve trevas, né? Naquele horário, né? Período da morte de Jesus Cristo. Então Jesus foi crucificado, Jesus morreu e Jesus foi sepultado, né? Diz o texto que ele foi colocado numa cova lá, nova, que tinha sido perfurada para aquilo. Isso foi sexta-feira, antes das 6 horas da tarde, ele foi sepultado, tá? Porque eles não, a partir das 6 já era contado como o dia do sábado para eles, e eles não podiam fazer nada. Então tudo isso aconteceu na sexta-feira antes das 6 da tarde. E aí, sábado, o que acontece? Nada. Porque eles tinham que ficar em casa. Imagina o coração dos discípulos, eles tinham que ficar em casa, não podiam fazer nada. Ficaram todo mundo lá, angustiado, e não podia fazer nada. Passou o sábado. Diz o texto que quando chega, capítulo 24, domingo de manhã, lembra, uma semana antes, aqui é o texto que a gente viu, Jesus entrou em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor. E aí agora, domingo, uma semana depois, Jesus está morto. Mais ou menos 6 horas da manhã, as 3 mulheres saem correndo porque elas querem ir até o sepulcro lá. Chegando lá, Jesus não está lá. E elas voltam correndo e contam para os seus discípulos, olha, disseram para a gente que Jesus ressuscitou, ele não está lá. Pedro saiu correndo, foi lá ver, também só encontrou os mantos lá que ficaram enrolados de Jesus, mas ele não estava lá. Essa foi, então, a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus aparece depois para alguns discípulos, depois ele aparece para 2 homens que estavam andando, 2 discípulos dele que estavam andando no sentido da cidade de Emaús, conversa com eles e depois de um tempo eles reconhecem Jesus. E é engraçado que eles estão andando tristes e Jesus chega do lado deles e pergunta, o que vocês têm? Mas você não sabe do que aconteceu? Só você é o único que não sabe o que aconteceu aqui, em tudo isso que aconteceu aqui em Jerusalém esses dias? O que aconteceu? E aí Jesus conta para eles e Jesus faz com que vai passar direto pela cidade de Emaús e eles falam, não, mas fica com a gente aqui, já está de noite, fica aqui com a gente, vamos jantar. E eles sentam ali para jantar. E quando eles estão jantando,
Jesus, então, se mostra para ele, diz que eles caiu as escamas, abriram seus olhos e eles passaram a ver, entender, lembrar quem era Jesus. E Jesus sumiu. O que eles fizeram? Foram dormir? Não. Eles saíram correndo naquela hora da noite e voltaram para Jerusalém para encontrar os discípulos que estavam lá reunidos em algum lugar. E eles chegam lá e contam, Jesus ressuscitou, ele apareceu para a gente. E aí, eles estão ali falando e Jesus aparece naquela reunião ali. Isso é domingo, isso é a ressurreição de Jesus, e ali Jesus conversa com seus discípulos e ele vai falar algumas coisas para os seus discípulos, isso nós vamos ler, tá bom? Então essa parte eu não vou contar os detalhes, porque nós vamos ler daqui a pouco, que é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então, irmãos, este é o bloco que nós temos aqui, última semana de Jesus. Tá? Então, o que nós conseguimos aprender nesse bloco? Nós vamos aprender que Jesus, a missão de Jesus é um sucesso, apesar do que parece ser uma derrota. Jesus entra em Jerusalém como um vitorioso. Talvez alguns dos seus discípulos estavam achando, é agora que ele sobe lá no trono e ele vai reinar. Só que aí na quinta-feira ele morre, sexta-feira. Quinta-feira ele é preso, sexta-feira ele morre. Então, a missão de Jesus foi um sucesso, apesar de parecer, em alguns instantes, um fracasso, uma derrota. Só que Jesus precisava passar por isso. Então, a mensagem do reino vai crescer. Essa é a segunda coisa. A gente precisa reconhecer, assim como os discípulos precisavam reconhecer, o poder desse reino. Que força tinha esse reino que Jesus estava trazendo? Qual é a qualidade desse reino que Jesus está anunciando? Lucas 24, de 36 a 49. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eu escolhi esse trecho para a gente ler junto e conversar um pouquinho sobre ele, porque eu vejo nesse trecho um pouco do resumo do que nós acabamos de ver sobre o livro de Lucas. Jesus ressurreto, né? Jesus ressuscitou e ele aparece para os seus discípulos e ele está ali. E a primeira coisa que Jesus chama a nossa atenção, e durante o livro todo ele chamou a nossa atenção, e daqueles discípulos, ele chama a nossa atenção, nós somos chamados a crer. E aqui especificamente eles são chamados a crer na ressurreição de Jesus Cristo. E é interessante o que Jesus está falando ali. Olha só, eu vou voltar aqui no versículo 37. Quando Jesus entrou, apareceu ali, eles ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Ele disse, por que vocês estão perturbados e se levantam dúvida no coração de vocês? Então Jesus nos chama e chama aqueles homens a crer. E é interessante porque ele fala, gente, olha aqui, minha mão, toca aqui. Olha os meus pés, sou eu mesmo, sou eu. Acredita em mim. Acredita que sou eu que estou aqui.
né? E é interessante porque ele fala, né? O próprio Jesus se apresentou ali. É de propósito que ele põe isso aqui no texto. O próprio Jesus se apresentou ali e Jesus fala, sou eu mesmo. E aí ele mostra, vejam, toquem. Um espírito não tem corpo, não tem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Irmãos, Jesus, ele passa o livro de Lucas todo, né? O Evangelho de Lucas, ele fala sobre a humanidade de Jesus, muito. E aqui, mais uma vez, fechando o livro, ele está dizendo, olha, Jesus era homem. Ele tinha corpo. E muito mais do que isso, agora ele está dizendo, Jesus não só tinha corpo, mas ele morreu e ressuscitou. Ele voltou a viver. Creiam. Lembrem-se do que foi dito, creiam. Algumas coisas que eu acho interessante a gente perceber aqui, que eu acho que é bom para a gente pensar, como Jesus acolhe os seus discípulos. Jesus podia mais uma vez, como ele fez várias vezes no processo do ministério dele todo, ele podia exortar os discípulos, vocês não têm fé, se a fé de vocês fosse como grão de mostarda, se vocês são tardos em crer. Nessa passagem não mostra isso. Nessa passagem mostra Jesus se apresentando e dizendo, primeira coisa, paz seja com vocês. Lembra, os discípulos todos tinham abandonado Jesus. Pedro tinha negado Jesus. E a primeira coisa que ele fala é, paz seja com vocês. E aí, Jesus ali, com seus discípulos assustados, Jesus podia falar, acredita em mim, mas não é isso que ele está dizendo. Ele mostra, fala assim, olha gente, toca aqui então, toca. Ele quer fazer a gente ultrapassar, quer fazer os seus discípulos ali ultrapassar as suas falhas, a sua falta de fé, os seus medos. Os discípulos estavam perturbados, assustados, com medo, com dúvidas. O coração deles estava inquieto. Eles não sabiam o que eles iam fazer da vida. Passaram 3 anos seguindo Jesus. De repente Jesus morre. E agora, o que eu vou fazer da vida? Como vai ser a minha vida daqui para frente? E eles estão todos inquietos, Jesus aparece e eles ficam assustados com aquilo também. Então Jesus se humilha, mais uma vez, e age com bondade. Ele ofereceu as suas marcas para que eles vissem, o seu corpo para que eles cresçam. E foi além. Os caras tocaram em Jesus, viram, só que eles ainda estavam assim extasiados com aquilo, maravilhados com aquilo e com dificuldade de crer. O texto diz que por não crerem ainda, tão espantados eles estavam, alegres, que Jesus fala assim, então Jesus dá um passo além. Vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles dão peixe ali, né, um peixinho grelhado e tal, beleza. Jesus come ali com eles, mostrando, gente, sou eu, creio. E creio na ressurreição. Jesus ressuscitou. É isso que ele está dizendo. Jesus ressuscitou. Que nós somos chamados a crer, nós somos chamados a crer. Gente, eu quero dizer para você que você, assim como eu, assim como os discípulos, a gente tem as nossas falhas e a gente tem momentos de dúvidas, a gente tem momentos de fraqueza, a gente tem momentos de inquietação, a gente tem momentos de perturbação do nosso coração, de angústia. Mas o que é tremendo é que Jesus nos chama a crer, confiar nele, crer em sua morte e ressurreição, crer que ele está presente conosco, crer que ele conhece a nossa situação e que ele age com bondade, nos trazendo para perto. Constantemente, ele age com bondade, nos trazendo para perto. Um segundo desafio que nós somos chamados aqui também, que os discípulos foram chamados, nós somos chamados a entender, ok? Nós somos chamados a entender. Vamos ler os versículos 44 e 46. A 46. Disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia. Irmãos, Jesus, ele está dizendo, ele é o Messias que havia sido prometido, o Salvador prometido.
mais de 2000 anos antes. Aí ele começou a fazer o quê? Olha só, eu vou mostrar para vocês o que nas Escrituras dizem a meu respeito. E ele foi lá para o Antigo Testamento e começou a mostrar para os seus discípulos aquilo que a respeito dele havia sido escrito já. Estava escrito, era a respeito dele, aquilo tinha que ser cumprido. Só que ele enfoca, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Foi isso que acabou de acontecer. Eu tinha que passar por isso. E é legal que ele fala, era necessário que isso tivesse que acontecer. Então, gente, Jesus não foi pego de surpresa. Aquilo não foi para Jesus, puxa agora, prenderam Jesus, me prenderam, e o que eu faço? Ele sabia que aquilo era necessário para que ele pudesse nos trazer a salvação. Nós somos salvos hoje, graças à morte e ressurreição de Cristo. Você só pode ser liberto da culpa dos seus pecados por causa do oferecimento do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. E a certeza de vida eterna nós temos, porque Jesus não está morto e ele voltou à vida. A nossa certeza de salvação só existe porque Jesus morreu ali e ressuscitou. Ok? Então era necessário que isso acontecesse. E o que é legal é que Jesus começa a explicar o que dizia nas Escrituras. E os discípulos, então, no versículo 45 diz, então abriu-lhes os entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eles entenderam. Eles viram o que Jesus estava falando e eles entenderam. Puxa, é verdade? E Jesus estava falando isso para a gente enquanto ele estava andando com a gente. Ele falou e a gente nem entendeu. Passou batido. E agora ele está dizendo, olha, eles entenderam o que a Bíblia, o Antigo Testamento falava sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Que isso precisava acontecer. E isso aconteceu. E para nós, o que eu acho interessante disso tudo é o seguinte. Gente, a morte, o plano de salvação, o plano de Deus de trazer salvação ao ser humano, de trazer salvação para você, para mim, foi projetado por Deus desde a eternidade. E está descrito aqui nas páginas do Antigo Testamento em vários lugares. O plano de salvação de Jesus, que Jesus ia ter que passar para nos salvar. Agora eu quero que a gente perceba um pouquinho sobre isso. O que isso deve gerar em nós? A gente perceber que o homem pecou, mas Deus, com seu amor tremendo, tremendo amor de Deus, ele planejou um jeito de demonstrar a sua graça e resgatar alguns. E ele fez isso já há muitos e muitos anos atrás. Muito tempo antes de Jesus vir à Terra. Esse plano já havia sido feito, programado. E o Antigo Testamento a gente vê que nada do que está ali foge do que Jesus tinha falado, do que Deus havia planejado. Muito pelo contrário, ele conduz para aquilo. E a gente só vai vendo os textos falando sobre o que haveria de acontecer. E é o que Jesus está dizendo, é o que os discípulos reconhecem. O amor de Deus que olha para nós pecadores e veio na nossa direção. O Emmanuel, né? O Deus conosco, ele veio na nossa direção. Ele veio até nós. O que isso deve levar a gente a fazer? Louvar a Deus. Isso tem que nos levar a agradecer a Deus a cada dia. Constantemente. Porque Ele planejou o meio de salvação disponível. Que é o que nós falamos na semana passada. A salvação está disponível hoje ainda. Em breve, como o texto disse, a porta vai fechar e o dono da casa vai vir, vai fechar a porta e já não tem mais jeito. Mas ainda está disponível. A gente deve louvar o Senhor, porque Ele permitiu esse caminho de salvação. Ele permitiu, Ele possibilitou a salvação para nós. A gente precisa louvar cada dia, irmãos. Sabe por quê? Deus poderia ter dito assim, eles pecaram, estão afastados de mim e vai tudo para o inferno. É justo. É justo. Mas Ele não fez isso. Louvado seja o Senhor por isso.
Nós somos chamados a entender as Escrituras, perceber a salvação ali e louvar ao Senhor. Né? Nós somos chamados a uma terceira coisa, assim como os discípulos foram chamados. Nós somos chamados a testemunhar. E o que é testemunhar, né? Jesus, ele impulsiona, ele comissiona, ele ordena aos seus discípulos. Agora vocês vão dar testemunho de tudo isso. Da salvação disponível. Agora vocês vão fazer isso. Versículos 46 de novo, até o 49. Disse-lhes Jesus, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, versículo 47, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Irmãos, Jesus nos chama a testemunhar acerca da morte e da ressurreição de Cristo, é a base da salvação. Então percebe, Jesus começa a explicar para eles tudo que estava no Antigo Testamento acerca dele, que aquilo era necessário, e ele fala da morte e da ressurreição. Aquilo ali é que possibilita o perdão de pecados, como eu já falei, né? Versículo 46 ali, teria que sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. Jesus chama os seus discípulos e a base da mensagem é a morte e a ressurreição de Cristo, que possibilita, que torna possível o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. É tirado de nós a culpa do pecado. Então, somos chamados a dizer isso para as pessoas, a testemunhar. E falar para as pessoas, então, o primeiro aspecto é a morte e a ressurreição de Cristo, mas o segundo aspecto é, existe então perdão de pecados. Ela existe. E só é possível por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas hoje, existe perdão de pecados. Existe aquilo que tira de nós a condenação. Existe perdão. E mais ainda, agora, para fechar, ele está dizendo, olha, e vocês não estão sozinhos nessa jornada. Vocês são capacitados a fazer isso. Deus vai capacitar vocês a ser testemunhas. Irmãos, da mesma forma, eu quero trazer para nós da mesma forma, somos chamados e capacitados para sermos testemunhas do Senhor. Para falar da sua morte e ressurreição, que traz o perdão de pecados e, consequentemente, a salvação. Nós precisamos mostrar para as pessoas acerca da morte e ressurreição de Jesus, que traz perdão de pecados. E o mais interessante é que nós não estamos sozinhos. Deus nos capacitou a isso. Como? Duas formas. Primeira, Espírito Santo. Quando ele fala aqui, olha, falando para os seus discípulos, né? Eu envio a vocês a promessa, a do meu Pai, fiquem até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Ele está dizendo, o Espírito Santo vai vir, vai descer sobre vocês e vai capacitar vocês a ser testemunhas. Nós temos essa capacitação para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Então, é um desafio para nós aqui. Nós precisamos isso mostrar para as pessoas, porque somos capacitados pelo Espírito Santo, mas não só isso. Uma segunda forma que Deus nos capacita é, nós temos uns aos outros. Nós não estamos sozinhos nessa jornada de mostrar, de ser testemunha, como os discípulos não estavam. Nós também não estamos. E nós temos uns aos outros para nos ajudar nisso, a mostrar a salvação possível na morte e ressurreição de Cristo, através do perdão de pecados. Só dois parênteses que eu quero fazer aqui, nesse trecho, que ele fala, vocês serão minhas testemunhas, e ele fala que vai começar ali em Jerusalém e vai alcançar todas as nações. Vamos lá para Atos, capítulo 1, que, se o Senhor permitir,
é o texto de semana que vem, se o Senhor permitir. Atos 1, versículo 8. Tá? Um texto conhecido, eu quero ler com vocês. Então nós acabamos de ver o que Jesus falou ali no finalzinho de Lucas, tá? Um pouquinho antes de Jesus subir ao céu, tá? Depois ele subiu ao céu, mas um pouquinho antes é o que está escrito aqui em Atos. Capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tá? Então, o que eu queria enfocar aqui são duas coisas. O primeiro, ele está falando que vai começar em Jerusalém. E é interessante começar em Jerusalém, porque Jesus pregou em Jerusalém e foi rejeitado. Foi rejeitado a ponto de o prenderem, o matarem. Mas a salvação vai começar em Jerusalém. Jerusalém, Judéia, Samaria, a todas as nações, confins da terra. Como eu falei semana passada, chegou numa cidadezinha do sul de Minas Gerais e chegou até mim, a todas as nações. A salvação. Então, essa é a ideia de Jerusalém, e a segunda de ser testemunhas. Né? O segundo detalhe aqui que eu quero destacar é o fato de testemunhar. A gente falar. A testemunha, ela afirma acerca da morte e ressurreição de Cristo e da salvação possível, do perdão de pecados em Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado. Tá? Irmãos, nós estamos finalizando o Evangelho de Lucas, então eu queria só deixar algumas aplicações, talvez, do Evangelho de Lucas como um todo para nós. Tá? Primeiro, fortalecer a nossa fé. Isso precisa fortalecer a nossa fé, nós precisamos exercitar, lembrar que Jesus é o Filho do homem, que Jesus, ele era 100% homem. Ele precisava ser para morrer de verdade. Se Jesus não fosse homem, a morte dele não seria uma morte verdadeira, seria só uma farsa. Seria só um teatrinho. Tá? Então Jesus, ele era homem, e Lucas mostra isso, verdadeiro homem. Isso tem que fortalecer a nossa fé. Porque Deus enviou seu Filho, que tomou a forma humana. Como é isso? A nossa mente não alcança. Mas fez isso. E morreu por nós. Ok? Então, precisa fortalecer a nossa fé. Precisa fortalecer a nossa fé também e lembrar que Jesus é o Salvador do mundo. Lembra, o mundo está perdido. E Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. O mundo está perdido. O mundo continua perdido. Tem um pouco de gente que descobriu a salvação, mas o mundo, de uma forma geral, ainda continua perdido. É isso que a palavra de Deus diz. Então isso tem que fortalecer a nossa fé, lembrar que Jesus é o Salvador do mundo, o único que era capaz de fazer isso, e ele fez isso. E que Deus, o que fortalece a nossa fé também é saber que Deus já havia preparado esse caminho de graça, de bondade, muito tempo antes. Muito antes de sequer você saber que, o seu pai saber que você existiria, ou seus avós saber que vocês existiriam, ou os avós dos seus avós saber que vocês existiriam. Deus já havia planejado essa salvação, esse caminho de graça, muitos e muitos anos atrás. Séculos atrás. Milênios. Então, a primeira coisa é fortalecer a nossa fé ao lembrar disso. A segunda coisa que o Evangelho de Lucas nos desafia, irmãos, é viver pelo Evangelho. Vários momentos, Jesus está desafiando os seus discípulos. Ele está falando do reino e ele está trazendo, então, temos que viver com as características desse reino em nós. Então, isso precisa nos levar a reavaliar os nossos valores, daquilo tudo que nós olhamos ao redor de nós. Diante do reino de Deus, diante da vida que nós temos hoje como súditos desse reino, como fazendo parte desse reino, quais são os valores mais importantes para nós hoje? E Jesus chama os seus discípulos a pensarem nisso constantemente no Evangelho de Lucas, e nós somos chamados a prestar atenção nisso. E com isso tem que prestar atenção, então, no meu orgulho e no meu egoísmo. Várias vezes a gente vê os discípulos brigando por causa do orgulho deles. A gente vê os líderes religiosos não aceitando o Evangelho, não aceitando a mensagem de Jesus por causa do seu orgulho.
do seu egoísmo, rejeitando a salvação em Cristo por causa do seu orgulho, do seu egoísmo. Então nós somos chamados a prestar atenção no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Uma das características do reino, dos servos deste reino, que somos nós, é humildade. Reconhecer a dependência, reconhecer a incapacidade, reconhecer que precisa. Isso faz parte da nossa vida. Uma terceira aplicação que eu quero deixar para nós acerca do Evangelho de Lucas é testemunhar. Né? Nós precisamos, então, começar a mostrar esse caminho de salvação que é possível às pessoas. Como? Através da fala, através da nossa vida. A salvação é possível. Jesus deixou a sua glória e veio a esta terra como homem, assumindo a forma de homem, se humilhando. É isso que o texto diz de Filipenses. Se humilhando. Tomou a forma de servo. Por quê? Lucas diz, para buscar e salvar o que estava perdido. Então nós somos chamados a fazer parte dessa missão. Irmãos, nesse último bloco de Lucas, Jesus conclui o seu ministério na terra. Só que ele impulsiona agora os seus discípulos que o ministério deles está começando. E o nosso. Então nós somos desafiados aí pelo Evangelho de Lucas a testemunhar. Na verdade, por qualquer um dos evangelhos, mas especificamente o Evangelho de Lucas nós estamos falando, nós somos impulsionados a testemunhar. É isso que Jesus fala. Então, que o Evangelho de Lucas possa fortalecer a sua fé ao lembrar das verdades ali sobre Jesus, possa te ajudar a viver pelo Evangelho, a rever os seus valores e a falar da salvação possível. Só em Jesus Cristo, mas possível.